Fala pessoal, beleza? CalTrader aqui. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo respondendo a um comentário que eu achei muito deveras interessante, tá? Que foi o comentário do... Deixa eu achar aqui, onde é que tá? Aqui, ó. Do Guilherme Ruiz, tá? Ele sugeriu um gerenciamento e ele achou um payoff mais interessante do que o payoff que a gente trabalha. E eu achei bem interessante esse gerenciamento que ele sugeriu. Então eu vou trazer para vocês aqui, mostrando para vocês, né, como ele pensou aí no gerenciamento e o quanto esse gerenciamento pode ajudar você também aí, tá? Obrigado aí, Guilherme, aí, pelo comentário. E conforme prometido, vou trazer o vídeo para vocês aqui. Bom, basicamente ele escreveu aqui, se a gente fizer um gerenciamento de 2 para 1 com payout de 87%, a gente vai ter 10,44 no primeiro win, 6,70 no segundo win, né? Na verdade no win e no loss. E se a gente tiver loss, a gente vai ter um prejuízo só de 10. Aí o payoff dá 7,14. E aqui no caso do 80%, né? É 10 se for win-win, 5,50 se for win-loss e menos 10 se for loss, tá? Então eu vou explicar para vocês aqui esse aqui, porque vocês entendendo esse aqui, vocês vão entender esse aqui. Porque o que muda ali é 87% e tal. Então aqui é o seguinte, eu coloquei aqui na planilha para explicar para vocês e também nessa apresentação aqui para deixar um pouco mais claro o que está escrito lá, tá? Basicamente a gente trabalha com esse perfil aqui hoje, né? A gente entra com 10 reais, se a gente perder, a gente perdeu, acabou o dia, né? Menos 10. Aí se a gente ganhar, a gente entra com 18 reais, né? Que é os 10 reais mais os 8 reais aqui, né? É a reentrada de 18 reais. Então, se a gente perder essa segunda entrada, a gente vai perder 10 também, tá? E aqui, no caso, se a gente ganhar e ganhar, a gente vai ganhar 22,40, porque a gente vai entrar com 18, né? No caso, o 8 reais da primeira entrada que a gente ganhou, mais 14,40 da segunda entrada que a gente ganhou também, 22,40, tá? E o nosso stop loss diário aí fica com 10 reais, né? Então, o ciclo aqui só pode ser esse, tá? Loss, win-loss ou win-win. Então a gente faz no máximo 2 entradas no dia, tá? Ou no ciclo aqui no caso, né? E aqui no nosso ciclo, quando a gente fechar aqui, ó, bom, a gente fechou um ciclo de loss, um ciclo de win-loss e um ciclo de win-win, a gente ficou no bolso de um 2,40 aqui, né? A gente fez o capital de giro aqui, né? Quando a gente conseguiu fechar um de cada um, a gente ficou com 2,40 aqui, que é o nosso payoff, tá? Na sugestão dele, a gente muda o valor da segunda entrada, tá? Ao invés de entrar na segunda entrada com 18 reais, a gente vai entrar na segunda entrada aqui, ó, com 2,50 só. Então a gente entra a primeira, ganhou, entra com 2,50. Então se a gente entrar a primeira e perder, perdeu, 10 reais, já foi. Se a gente entrar a primeira e ganhar, a gente entra só com 2,50, tá? Então aqui, no caso, se a gente perder, né, se a gente entrou a primeira, ganhou, aí entrou a segunda. Entrou a segunda, se a gente perdeu, a gente entra só com 2,50. Então assim, como a gente ganhou 8 na primeira e entrou com 2,50, perdeu a segunda, a gente vai ficar com 5,50 no dia aqui. De positivo, né? No positivo. E acaso a gente ganhar as duas, a gente vai ficar com 10 reais. Né, que para pagar aqui o dia que a gente perdeu, né? Aí nesse sentido aqui, ó, essa entrada anula essa e você ganha quando você ganha e perde. Eu achei bem interessante esse tipo de raciocínio. Então, tipo, o que eu fiz aqui? Eu escrevi numa planilha para entender direitinho aqui, né, como é que funcionava. Então aqui o nosso ciclo aqui da SPOF aqui, né, porque a gente entra com 10, 8, né, retornou 8, entra com 18, 14 e 40. Final do dia a gente fecha com 20 e 40, isso quando a gente ganha e ganha. Quando a gente ganha e perde, a gente entra com 8, aí a gente entra com 18 a segunda, né, se a gente perder os 18, a gente perde os 18 aqui. Aí esse menos esse, fica os 10 lá que a gente perdeu, né? E se a gente perder direto é 10. Acabou. Então a gente só perde 10 no dia, tá? Mas no ciclo a gente perde 20, né? Pra fechar aqui, né? A gente ganha 22,40 no ciclo quando a gente fecha aqui. Mas a gente perde 20 até conseguir fechar o ciclo aqui, né? O ciclo seria, tipo, a gente conseguiu um win-win, a gente conseguiu um win-loss e a gente conseguiu um loss. Aí você fechou um ciclo. Como se você fechasse uma caixinha aqui, né? Fechou a caixinha aqui, que é o ciclo. Deixa eu até fechar a caixinha aqui, ó. Fechamos a caixinha aqui, que é o ciclo, tá? Na caixinha ali, sugerida pelo Guilherme Ruiz, a gente não entra com
né, repetindo aqui, né, só para vocês entenderem aqui direitinho, né, para ficar bem claro, a gente não entra com 18 na segunda entrada, a gente entra com 2,50, né? A gente já meio que garante ali, né, acertou a primeira já tá no lucro, entendeu? Então, quando a gente entra com 2,50 aqui, se a gente acertar, a gente tem mais 2. Então, a gente somou os 8 da primeira entrada mais os 2,50 da segunda entrada, né? Os 2 da segunda entrada, a gente fecha 10. Quando a gente perde a segunda entrada, a gente ainda segura 5,50 com a gente no dia, tá? E quando a gente perde direto, acabou. Então, quando a gente sobe isso aqui, vai dar 5,50. Dá um payoff melhor do que o nosso, no nosso ciclo ali, dá um payoff melhor, né? Do que o payoff do que a gente tem praticado, tá? Aí eu vou falar qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem para você aplicar aí de acordo com o seu histórico, tá? Então aqui dá 5,50, né? E a gente entrou só com 10 reais. Você percebeu que a gente não perdeu mais 10 aqui para poder ter o retorno de 5,50. Então o payoff é melhor ainda, ele dá 28% de payoff. Aqui no nosso caso a gente tem 12%. Na sugestão aí, né, do nosso amigo Guilherme Ruiz, a gente vai ter 28% de payoff. Então, é bem interessante, principalmente para você que acerta alternado bastante, tá? Porque se você acerta duas seguidas e você também acerta alternado bastante, sempre quando você acertar duas seguidas ou alternado, você vai ganhando dinheiro aqui, ó. Você só perde dinheiro quando você perde a primeira, tá? Então, pro psicológico também é bem legal esse tipo de gerenciamento. Então, agradeçam aí ao Guilherme, né? Porque é ele que sugeriu, né? Agora eu vou falar da vantagem e da desvantagem, tá? Vai depender para vocês aqui se vocês acertam o alternado ou seguido, tá? Eu, como acerto seguido, esse tipo de gerenciamento para mim aqui, ele me dá perna mais longa, porque eu ganho 22,40 com acerto duas seguidas, tá? Então vocês podem observar aí, ó, que eu acerto bastante duas seguidas. Tem alternado também? Tem, mas eu acerto mais duas seguidas, ó, duas seguidas, duas seguidas, duas seguidas. Então, para mim, o gerenciamento que eu estou usando funciona melhor, porque ele me dá uma perna maior, né? Quando eu acerto duas seguidas, ele me dá uma perna maior, tá? Agora, para quem acerta bastante alternado, né? Tipo, erra seguidas aqui e tal, acerta seguidas também, mas acerta alternado, tipo aqui, ó. Aqui foi alternado, ó. Acertei. Não, peraí, deixa eu achar um alternado aqui. Aqui foi alternado. Então aqui eu errei, aqui eu acertei, aqui eu errei. Então aqui no caso, se eu tivesse errado aqui, eu teria perdido só 2,50, né? Então para quem acerta bastante alternado, esse gerenciamento se torna bastante interessante, tá? Então fica a dica aí para vocês aí de usarem o gerenciamento entrando com 10 na primeira e 10,50 na segunda. Mas e aí, como é que funciona esse outro aqui que dá mais dinheiro ainda, né? É porque quando você aumenta o payout aqui, ó, 87%, tá? Você pode arriscar um pouco menos aqui, ó. Em vez de você entrar com 2,50, você entra só com 2 a segunda aqui, ó. Aí dá o 7,14 lá que ele tá falando, ó. 7,14 aqui. Porque você acertou 10 a primeira, você não precisa entrar com 2,50 a segunda, você entra só com 2, tá? Espero que tenha entendido, né? Espero que tenha ajudado vocês aí, se vocês estão aí com problema no gerenciamento. Tentem esse gerenciamento aí. Entra com 10, depois entra com 2,50, no caso de 80%. Ou entra com 10 e entra com 2, no caso de 87%. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí, Guilherme. Tamo junto. Vou deixar o card aí, né, para vocês entenderem o outro raciocínio também, né, do gerenciamento de Soros. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.